Bom, vamos lá então. Imaginando que nós fizemos o trabalho com o corretor, entregamos para ele o guia de prospecção do terreno e o corretor então saiu para buscar aquele terreno que nós desejamos, né, para poder desenvolver o terreno mais adequado para desenvolver o nosso projeto. Aí então o corretor traz para a gente esse terreno. Lembrando agora que nós acabamos de ver o processo de viabilidade, então nós temos ciência de que a gente tem pouco tempo até fazer uma proposta, né, para o dono do terreno. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos iniciar esse processo de viabilidade preliminar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é um estudo de mercado. Então com base no projeto que a gente vai desenvolver, no produto que a gente vai desenvolver, a gente já viu aqui desenvolvimento de produto, né? Nós vamos fazer uma pesquisa de mercado. Para fazer essa pesquisa de mercado, existe um processo que é simples de fazer, mas a gente tem que entender como que a gente vai desenvolver essa pesquisa de mercado. Primeiro, a gente vai fazer a pesquisa de mercado do imóvel pronto. Então vamos imaginar que eu vou fazer lá um apartamento de 2 dormitórios, 60 metros quadrados e um dormitório é suíte, tá? Então é esse tipo de imóvel que eu vou construir. Você pode imaginar também, se o seu propósito é construir uma casa, que você vai fazer uma pesquisa de mercado se essa casa estivesse pronta. Então a minha casa é 3 dormitórios, desses 3 dormitórios, 2 são suítes, são tantas vagas de garagem, né? A gente tem um imóvel modelo para a gente poder fazer a pesquisa de mercado. Aqui nós vamos usar como referência um apartamento de 2 dormitórios, sendo um deles suíte, com uma vaga de garagem e um prédio. É um processo que a gente está fazendo a viabilidade agora, eu vou usar ele para a gente poder fazer essa aula, tá? O que é importante aqui para a gente poder fazer essa pesquisa de mercado? Primeiro, a gente vai estudar uma metodologia, né, de comparação direta. Então é um método de comparação direta que a gente vai utilizar para poder chegar na precificação desse imóvel como se ele tivesse pronto hoje. Tá, ok? Porque lá na frente, quando a gente fizer o custo, vai ser o custo como se a gente tivesse que construir agora o imóvel. A gente vai comparar as duas coisas dentro do processo de viabilidade, tá? Então a gente vai, para poder fazer essa comparação direta, a gente precisa comparar atributos similares, tá? Que se aproximam o máximo possível um do outro. Então, o que a gente precisa ter em mente para poder fazer essa pesquisa de mercado? Muito importante. Primeiro, comparar imóveis da mesma região. Então, se você tem lá a sua cidade, você vai fazer a pesquisa de mercado, você não pode comparar um imóvel com o terreno, com referência no terreno, né, muito distante desse terreno. Então, a gente tem um limite, que a gente já vai ver em seguida, que a gente utiliza, até onde a gente pode fazer essa pesquisa. Então, tem que estar na mesma região. Depois, tem que ser semelhantes em números de quartos, vagas, banheiros e áreas. E aqui tem uma coisa importante. Ele tem que ser semelhante com relação a vagas, banheiros e áreas. O que tem que ser idêntico é o número de quartos. Por quê? Uma família que está em busca de um imóvel de 3 dormitórios, ela não compra um imóvel de 2 dormitórios. Eles não são produtos substitutos, tá? Que numa eventual falta substituiria aquele que a família está buscando. Então, o público do 2 dormitórios não consome 3 dormitórios e vice-versa. Então, os atributos semelhantes são número de vagas, banheiros e áreas. O número de dormitórios tem que ser idêntico, tá? Para a gente poder fazer a pesquisa do imóvel pronto. Então, o nosso processo de viabilidade começa por aqui. Logo na sequência, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado para o terreno, porque no processo da viabilidade, a gente tem que identificar o valor de venda do imóvel, o custo do projeto, e aqui no custo é mão de obra e material. Do resultado disso, a gente vai pagar o terreno, pagar o investidor e remunerar a nossa administração. Para isso, mesmo que seja permuta futura ou financeira, a gente precisa ter uma referência do valor de terreno. E aí a gente vai fazer também uma pesquisa de mercado para o terreno, tá? A gente vai usar a mesma metodologia, buscando o terreno na mesma região e que tenha as mesmas características, como tamanho, topografia, zoneamento, acesso.
Então, são pesquisas muito similares, tá? Em termos conceituais. A pesquisa de mercado do imóvel pronto e a pesquisa de mercado do terreno similar, tudo isso dentro da mesma região de influência. E o que é essa região de influência, né? A gente define aqui perímetros no entorno do terreno. Tem um estudo muito interessante em um livro que foi publicado pelo urbanista Jean Gehl, que é o Cidade para Pessoas, que ele fala dos perímetros. Então, para a gente poder fazer essa pesquisa de mercado, a gente vai tanto fazer um mapa de preços, quanto fazer um mapa de serviços. O mapa de preços, a gente acabou de ver aqui com a pesquisa de mercado da unidade pronta e com a pesquisa de mercado do terreno. Então, esses são mapas de preços, tá? O mapa de serviços são todos os serviços que estão em um perímetro em volta desse terreno. Para isso, a gente define perímetros. E no livro Cidade para Pessoas, desse urbanista, até tem um exemplo de perímetros assim, igual está nesse desenho aqui, das grandes cidades, que ele diz o seguinte, que uma pessoa toparia fazer uma caminhada, desde que a caminhada não seja uma caminhada cansativa e monótona, né? Em uma área até 500 metros de distância onde ela mora. E se essa caminhada for uma caminhada interessante, ela pode chegar a 1.000 metros de distância. Então vamos imaginar um local, imagina aí na sua região, um local onde, a partir de um terreno, uma pessoa caminharia até 500 ou 1.000 metros de distância desse terreno, para poder se abastecer de serviços. E é dessa forma que cresce organicamente os centros da cidade. Olha que interessante, é disso que trata esse livro do urbanista, né? Ele diz o seguinte, que nas grandes capitais do mundo, elas têm normalmente 1 quilômetro quadrado. E as capitais que têm grandes metrópoles, né, como São Paulo, por exemplo, que os centros eles passam de 1 quilômetro quadrado, eles se subdividem em centros de 1 quilômetro quadrado. Então, quando passa de 1 quilômetro quadrado, ele acaba criando um outro centro vizinho, entendeu? Então, via de regra, os centros populacionais, assim, né, que as pessoas caminham, transitam e trabalham, têm em média 1 quilômetro quadrado. Então, para poder fazer essa pesquisa de mercado, nós vamos usar a dica do Jean Gehl aqui como referência. Nós vamos estabelecer perímetros de 500 metros a partir do terreno que chegar para a gente, tá? E para poder fazer esse trabalho com perímetros, a gente vai utilizar a ferramenta do Google Terra. Eu vou, agora na próxima aula, abrir a planilha de pesquisa de mercado, vou explicar para vocês como que a gente faz isso, o que a gente usa, né, as ferramentas que a gente utiliza para poder fazer a pesquisa de mercado, e junto com a planilha de pesquisa de mercado, a gente vai utilizando o Google Terra para desenhar esse perímetro e ir posicionando os preços ali dentro desse perímetro, para que a gente consiga ter uma ideia de como que a gente forma um mapa de preços e como que a gente forma um mapa de serviços. Os dois são muito importantes na definição e na precificação do nosso produto, tá? Lembrando que a gente precisa o máximo possível de preços próximos ao nosso terreno. Nós não estamos... Lembrando aqui, né, que na incorporação imobiliária, a gente não tem que inventar a roda, tá? Então, se na região onde apareceu o terreno para você não tem muitas referências de preço, talvez não seja interessante desenvolver um projeto ali, e sim em uma área onde já tenham outros produtos como referência para a gente ter referências de preço. Serviços são assim, um divisor de água. A gente tem que ter serviços próximos da onde a gente vai empreender, porque são serviços que estão ali para abastecer as pessoas, né? As pessoas geralmente, principalmente quem mora em cidades grandes, né? Se a rede de serviço for muito boa, você pega a cidade de São Paulo, por exemplo, você não precisa nem ter vaga de garagem legalmente, né? O município não exige, porque tem uma rede de serviço de metrô, de ônibus ali em volta, que consegue suprir essa necessidade. Então a rede de serviço é importantíssima. Então vamos para a próxima aula, vamos explorar agora a nossa pesquisa de mercado, nós vamos fazer junto, detalhado, você vai receber a planilha aí, e a gente vai abrir o Google Terra e fazer junto essas definições de perímetros para a gente poder definir o mapa de preços e o mapa de serviços e chegar no valor de mercado da nossa unidade pronta. A ideia, pessoal, é que você pratique isso o quanto mais melhor, tá? Para você ficar
craque nesse processo, porque esse precisa ser um processo dinâmico e rápido mesmo. A partir do momento que o corretor traz o terreno para a gente precisa de uma resposta rápida para poder fazer uma proposta utilizando o contrato de opção de compra, tá ok? Conta para mim como que foi a sua experiência. Você já deve saber agora que você não necessariamente precisa ter um terreno para poder praticar uma pesquisa de mercado, tá? Então conta aqui para mim como que foi a sua experiência fazendo isso, treinando em um terreno que você ainda não tem ou já fazendo no terreno que o corretor te trouxe, tá? Conta aqui para mim como que foi esse processo. Qualquer dúvida também deixa escrito aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? E vamos para a próxima aula já colocar em prática essa pesquisa de mercado. Até a próxima aula.